vamos continuar com a nossa exposição Alvos e Testemunhas da Graça até a volta de Cristo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Gostaria que todos abrissem hoje, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, o Senhor já nos abençoou com louvores maravilhosos, nos abençoou com o privilégio de participarmos da mesa do Senhor, trazermos à nossa mente o que nos dá esperança, aquela promessa bendita de Jesus, de que em breve estaremos com Ele, e Ele mesmo ministrará essas bodas. Ó Pai querido, em o nome de Jesus, muito obrigado. Agora, pois, ó Deus, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a quietude, a reverência necessários para tirarmos proveito da palavra santa. Que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou esta palavra, esteja agora iluminando nossa mente para tirarmos proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, saiamos cheios de esperança, determinados em fazer a Tua vontade, de verdadeiramente darmos testemunho diante da morte e com esta convicção de que o Senhor em breve retornará. Em o nome do Cristo ressurreto, que em breve voltará, não tardará, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, seguir com a nossa exposição aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nosso tema geral é a respeito do testemunho do crente, ou seja, nós somos alvos e testemunhas da graça de Deus, e isto até a volta de Jesus. Nós já sabemos que essa carta basicamente está dividida em duas partes. A primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, e a segunda parte, capítulos 4 e 5. Nessa segunda parte, o apóstolo Paulo, então, trata de exortações pessoais e de alguns detalhes muito importantes para a vida dos tessalonicenses. E nós começamos na semana passada, então, esta segunda sessão da segunda parte. Na primeira sessão ele fala do testemunho do crente em relação à santidade, em relação ao serviço, em relação à obediência. Santidade, obediência e serviço. E ele diz que nós devemos transbordar cada vez mais nesse testemunho de santidade, de obediência e de serviço. No domingo passado nós começamos então essa segunda sessão aí do capítulo 4, que vai na realidade do versículo 13 até
o versículo 11 do capítulo 5. Então nós temos aí esta segunda sessão. E essa segunda sessão é dividida em duas partes. A primeira parte nós vimos na semana passada, e o apóstolo Paulo tratou a respeito da morte e do comportamento do crente, do cristão verdadeiro diante da morte. E o que acontece com aqueles que morrem em Cristo Jesus. Então isso o apóstolo nos ensinou na semana passada. E hoje agora ele vai seguir com este assunto, falando também que o crente precisa estar bem informado, precisa estar bem consciente a respeito da volta do Senhor Jesus. Como será a volta do Senhor Jesus? Isso é que nós vamos ver. Observe comigo aí então o versículo 13. O versículo 13, observe comigo aí do capítulo 4, quando ele diz assim: irmãos, quanto aos que dormem. Nós vimos na semana passada, quanto aí significa a respeito, relativamente, a palavra que aparece aí. Então, a respeito dos que dormem. Semana passada, Paulo introduziu seus ensinamentos com essa expressão. E agora observe bem no versículo 1 do capítulo 5, ele vai usar a mesma palavra, irmãos, quanto, ou seja, a respeito, relativamente aos tempos e épocas. Então observe bem, meus queridos irmãos, que na realidade, esses dois versos, o verso 13 do capítulo 4, o verso 1 do capítulo 5, eles nos dão indicações claras para nós podermos presumir que pelo menos duas inquietações estavam preocupando os tessalonicenses, ou seja, eles estavam inquietos pelo menos com duas questões, no mínimo duas questões. A primeira delas é o que acontece com aqueles que morrem em Cristo Jesus. E existia uma preocupação no coração deles: será que eles vão ficar em desvantagem em relação àqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus? Essa era a primeira inquietação, né? O que acontece? Qual é a relação do crente com a morte? O que acontece quando o crente morre, né? Aqueles que já morreram e aqueles que morrerão antes da volta do Senhor Jesus, será que vão ficar em desvantagem? Será que terão algum prejuízo em relação aos que estiverem vivos quando Jesus voltar? Essa era a primeira coisa. A segunda, nós podemos ver aí, podemos presumir claramente, uma curiosidade muito grande com referência ao tempo exato e às épocas, ou seja, e aqui nós temos a palavra cronos e a palavra kairos, e o que Paulo está dizendo aqui? Ou seja, existia no coração de muitos daquela igreja uma grande curiosidade em relação ao tempo, ou seja, ao dia, ao mês, ao ano em que Jesus voltaria, e também uma inquietação muito grande em relação aos eventos, o que aconteceria, o que iria preceder efetivamente a volta de Jesus, o que eles poderiam ver e aquilo indicasse que Jesus estava voltando. Isso era a grande preocupação deles. Na verdade, eles queriam saber até quando teremos que esperar, quando era a inquietação, quais os sinais eram a inquietação. Ao responder a primeira inquietação, ou seja, a respeito da morte, a respeito do que acontece com o crente quando ele morre, o apóstolo Paulo aproveita o gancho. Semana passada nós explicamos a respeito da morte e o que acontece com os crentes quando eles morrem. Imediatamente já passam a reinar com Cristo Jesus em espírito, e na volta de Jesus, dada a palavra de ordem, ele trará aqueles que morreram nele, com ele. Isso nós aprendemos. Mas ao ensinar sobre isso, o apóstolo aproveita e deixa claro que a volta do Senhor Jesus Cristo, ela será visível, ela será física, ela será universal, ou seja, um evento que de fato abalará as estruturas do mundo, e todos verão em todos os lugares. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo estava consolando os seus leitores a respeito da morte e a respeito daquilo que acontece com aqueles que morrem em Cristo Jesus, no texto, dormem em Cristo Jesus, ou seja, morreram de fato em Cristo Jesus.
naquele mesmo contexto, Paulo fala que a volta de Jesus, a segunda vinda, o segundo advento, a parousia, será física. Jesus voltará de maneira física, de maneira visível, de maneira universal, né? Ou seja, um dos eventos que acontecerá é exatamente a ressurreição dos mortos, tanto os crentes quanto os descrentes. E isso certamente chamará a atenção de todos. Ninguém, a volta do Senhor Jesus, o segundo advento, não será imperceptível para ninguém. Todos perceberão a segunda vinda de Jesus, em todos os lugares. Nesta segunda parte da sessão, agora, começando no versículo 1 até o versículo 11. Então, Paulo agora vai abordar especificamente a segunda inquietação dos Tessalonicenses. Como eu disse, a primeira era em relação à morte, o que acontece com os crentes que morrem, com aqueles que morrem em Cristo Jesus, antes da volta dele. A segunda é quando será a volta de Jesus, dia, mês e ano, e os sinais dessa volta. Nesse caso, o apóstolo Paulo, para tratar dessa segunda inquietação, ele na realidade, ele foca naquilo que é essencial. Na verdade, o apóstolo Paulo vai deixar claro aqui, que os tempos e as épocas não são essenciais. Essencial é saber que a volta do Senhor Jesus será iminente. Então bota isso aí no seu coração, que é isso que Paulo vai deixar agora claro, que isto é essencial, e isto é que vai fazer a diferença. Então, mais do que você ficar preocupado, que dia, mês e ano Jesus vai voltar, e quais serão os sinais, onde eles estão acontecendo, se estão acontecendo, se não estão, então ele está longe, se estiver, ele está perto. Mais do que se inquietar com estas coisas que têm incomodado muitas pessoas ao longo da história, mais do que isso, o apóstolo vai deixar claro que o importante é você, eu, nós sabermos e confiarmos que ele vai voltar, e a volta dele será iminente, pode acontecer a qualquer momento. Isso é que faz a diferença, e é isso que Paulo quis então ensinar os crentes da Tessalônica naquele dia. Então, para reforçar o ensinamento de que a volta de Jesus será iminente, Paulo então deixa claro uma palavra do próprio Senhor Jesus. Ele vai dizer: o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Versículo 2. Na visão de Paulo, essa é a essencial verdade. Ou seja, a preocupação exagerada com o tempo e com as épocas, ela é temerária. Põe isso no seu coração. A preocupação exagerada com os tempos e as épocas é de fato uma preocupação temerária. E um detalhe interessante: beira a blasfêmia. Ou seja, é um ato de profunda desobediência e de usurpação. Ou seja, querer saber algo que só pertence ou que pertence exclusivamente ao conhecimento do Pai. Então, se preocupar demasiado e começar a fazer contas, e Jesus vai voltar no ano tal, no dia tal, e vai acontecer isso, e quando estiver acontecendo aquilo, e fulano de tal é isso, aquilo essa preocupação, ela beira a blasfêmia, é entrar numa seara que pertence ao Pai, que nem Jesus quis tratar desse assunto. O próprio Jesus, depois de ressurreto, já capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 7, quando seus discípulos ouviram as últimas palavras e viram ele ser assunto aos céus, ali naquele último momento, o próprio Senhor Jesus disse: não vos compete. Quando perguntaram para Jesus, quando acontecerá a sua vinda? A respeito, perguntaram para Jesus, fizeram para Jesus a mesma pergunta que Paulo estava recebendo agora, a mesma pergunta dos Tessalonicenses, a respeito dos tempos e a respeito das épocas.
E naquele último momento, Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas. As mesmas duas palavras, tempos ou épocas, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Atos 1, versículo 7. E antes do seu sermão, lá quando Jesus ainda antes da sua morte, no seu sermão profético, no seu sermão escatológico, capítulo 24 de Mateus, Jesus também disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Capítulo 24, versículo 36 de Mateus. E portanto, tanto no contexto do sermão escatológico, como em outros contextos, Jesus também deixou claro que o importante não é saber a respeito dos tempos e das épocas. O importante é saber que Ele voltará, e crer que Ele voltará, e saber que a volta dele será iminente, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mateus 24, 27. Uma surpresa para muitos, um momento inesperado para muitos, como um ladrão que não manda um recadinho antes, para você se preparar, porque ele vai lá na sua casa e vai te visitar e levar aquilo que é importante para você. Nenhum ladrão faz isso. E nesse mesmo sentido, Jesus também ensinou que esse dia, o dia da volta dele, acontecerá com uma visita de um ladrão. Para muitas pessoas, a volta do Senhor Jesus será inesperada, será uma surpresa. Por isso, o importante não é saber quando ele voltará. O importante é saber que ele voltará e que ele pode voltar a qualquer momento. Ter essa profunda convicção de que ele voltará e que a sua volta poderá acontecer a qualquer momento. Essa é a verdade que sempre fez a diferença na igreja cristã. Essa é a verdade que encheu o coração dos apóstolos, dos primeiros discípulos. Essa é a verdade que os fez sair evangelizando por todos os lugares, por todos os confins da terra. Observe bem que quando Jesus estava para voltar aos céus, voltando lá ao texto de Atos, capítulo 1, verso 7, quando perguntaram para ele quando ele voltaria, ele disse: isso aí não compete a mim, isso é competência exclusiva do Pai, né? Naquele mesmo ele disse o seguinte: o importante é vocês saberem que eu vou voltar, e eu vou voltar, e como os anjos disseram, do mesmo jeito que vocês me virem subir, eu vou voltar. Isso é importante. Mas Jesus disse: e por causa dessa convicção, vocês serão enchidos do Espírito Santo, e recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Isso é que faz a diferença. Isso é que faz a diferença. Nós sabemos que ele vai voltar, e que a volta dele pode acontecer a qualquer momento. E é exatamente esse senso de urgência que moveu o coração dos primeiros discípulos. E eles saíram pelo mundo pregando o Evangelho, tentando fazer o máximo no tempo que lhes restava. Isso é que faz a diferença na vida do crente. Em Mateus 24, 44, Jesus disse: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, poderá ser uma surpresa para muitos, e certamente será. Na visão do apóstolo Paulo, ter a convicção de que Jesus pode voltar a qualquer momento, é a verdade principal, é o que motiva o coração do crente. Não ter essa convicção, não estar verdadeiramente convicto, verdadeiramente inteirado de que Jesus vai voltar e pode voltar a qualquer momento, sim, aí sim, pode gerar um mau testemunho na vida do cristão, pode enfraquecer o testemunho do cristão,
pode gerar ansiedade, pode gerar dúvidas e pode desembocar na apostasia. Se você não tiver essa convicção, daqui a pouco, Jesus está demorando, acho que ele nem vai vir mais. E pode baixar a sua guarda. Isso vai mudar o seu testemunho, isso vai influenciar na sua vida, vai detonar os seus valores, inclusive morais. E mais do que isso, vai te conduzir à apostasia. Portanto, é indispensável saber que Jesus vai voltar e que a volta dele pode ser até agora, a qualquer momento. James Moffat, um grande teólogo escocês, doutor em divindade, do século passado, ele disse o seguinte: é impossível abandonar a esperança do advento sem experimentar uma decadência ética. E talvez um dos grandes problemas da igreja foi abandonar essa certeza de que Jesus vai voltar e pode voltar a qualquer momento. Por causa disso, a igreja deixou de evangelizar. Deixou de evangelizar. Quando nós não temos, quando nós perdemos o desejo pelo céu, nós perdemos o medo do inferno. Na verdade, quando nós perdemos o desejo pelo céu, nós nos apegamos às coisas desta terra. Passamos a sofrer da síndrome da mulher de Ló. E quem sofre da síndrome da mulher de Ló, na realidade ele não possui coisas, as coisas que possuem ele. E ele fica então agarrado a esta terra. Com certeza, esse foi um grande problema para a igreja ao longo dos séculos. E foi exatamente essa certeza da iminente volta de Jesus que impulsionou a igreja para uma obra evangelística e missionária sem precedentes no contexto da igreja primitiva. Então, o que nós precisamos hoje é restaurar no nosso coração essa verdade de que Jesus está voltando e Ele pode voltar a qualquer momento. Ele virá e pode voltar a qualquer momento. Não há dúvidas de que a convicção da iminente volta de Cristo gera no crente um profundo senso de urgência e leva esse crente, leva a igreja a uma intensa e extensa obra evangelística. Ou seja, quando nós sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento, nós queremos aproveitar todos os instantes, aproveitar o máximo possível o pouco de tempo que ainda nos resta. É nesse sentido então que Paulo foca. Ao invés de Paulo gastar tempo em querer falar de tempos e épocas que de certa forma incomodavam o coração dos tessalonicenses, ele disse: olha, o importante é vocês saberem que Jesus vai voltar, e é importante vocês saberem que Ele vai voltar e pode voltar a qualquer momento. Olhe comigo o texto, versículo 1 e 2 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, em relação aos tempos e épocas da volta do Senhor Jesus, não preciso escrever mais nada para vocês, até porque eu não tenho muito o que escrever, porque isso pertence ao Pai. E em relação a isso, eu já disse para vocês, o que eu preciso reforçar é que vocês saibam que Ele virá como o ladrão, ou seja, Ele pode vir a qualquer momento. Isso então é que Paulo ensina para aqueles irmãos. Segundo o apóstolo Paulo, a volta do Senhor Jesus, que para muitos será inesperada, será como o ladrão, será uma surpresa e uma terrível surpresa. Sempre a visita de um ladrão é uma terrível surpresa. Então, para muitos, a volta do Senhor Jesus será uma terrível surpresa. Para nós, os crentes, não é problema, não é. Isso ele vai deixar claro aqui,
que para os crentes a volta do Senhor Jesus não é problema. Ele diz aí, para os filhos da luz não é problema, para os filhos do dia não é problema. Versículo 5, para os que estão sóbrios, para os que estão apostos, para os que estão vigilantes. Versículo 6, não é problema. Não é problema também para os que estão acordados, para os que estão vestidos com a vestimenta da fé e do amor. Não é problema. Para aqueles que estão com o capacete da salvação final, ou seja, a convicção da salvação, e o texto diz que para estes que não foram destinados para a ira, a volta do Senhor Jesus não é problema, pelo contrário, é glória. É glória. Então é como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu não preciso falar sobre esse assunto, vocês precisam ficar ligados, é que a volta do Senhor Jesus pode acontecer a qualquer momento, e para vocês não é problema, para vocês é glória. Por quê? Porque vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia, vocês estão sóbrios, não estão bêbados, vocês estão apostos, não estão dormindo, vocês estão vigilantes, vigiando dia a dia. Vocês não estão despidos, pelo contrário, estão vestidos da fé, estão vestidos do amor, estão com o capacete da salvação. Para vocês não é problema, porque vocês não foram destinados para a ira. E o dia da volta do Senhor Jesus será dia de ira para muita gente. Será o dia da ira de Deus para muita gente. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, será um grande problema, a volta do Senhor Jesus será o maior de todos os problemas para os descrentes, porque para eles o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, ou seja, vai ser uma terrível surpresa, né? E aquele dia será dia de julgamento. O dia do Senhor, meus queridos irmãos, é um conceito que perpassa todos os livros proféticos do Velho Testamento. E em todos eles fala do dia do Senhor como aquele dia que vai chegar repentinamente, aquele dia que vai vir sem advertência, aquele dia que será um tempo onde o universo será abalado, será um tempo de juízo, um tempo de destruição, um tempo de terror. Todos os profetas tratam disso, Isaías, Joel, Sofonias, Malaquias e tantos outros. Já no Novo Testamento, tanto o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, quanto os demais escritores, eles identificam o dia do Senhor do Velho Testamento como sendo o dia da segunda vinda de Jesus. Em outras palavras, o grande e terrível dia do Senhor, profetizado por Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31, é, na verdade, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o dia da volta do Senhor Jesus é o grande e terrível dia do Senhor para os ímpios, mas para nós, o grande, glorioso dia da volta do nosso Redentor. Então, para nós é dia de glória e não de ira. Por isso, versículo 3 do nosso texto: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paulo está falando isso para os ímpios, Paulo está falando isso para os que não têm esperança, para os descrentes. E nesse texto, nesse versículo 3, nós podemos ver aí, no mínimo, duas grandes verdades. Olha aí, a primeira delas: o dia do Senhor surpreenderá os descrentes. Vai acontecer num momento que para eles parece que tudo está dando certo. Para eles vai parecer que está em paz. Muitos falsos profetas estarão profetizando paz, 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 mas na realidade não há paz, disse Jeremias. Para eles vai parecer que estão voando em céu de brigadeiros, navegando em mar maravilhoso, em bonança.
Por isso que o próprio Jesus disse, vai ser como nos dias de Noé. Eles estão casando e dando em casamento e festejando. Estão achando que está tudo certo, que está maravilhoso. Então por isso que vai ser como a vinda de um ladrão, né? Ninguém vai estar esperando. Eles vão estar celebrando, achando que vale a pena viver daquele jeito. Aquele dia vai pegá-los de surpresa. Surpresa. Segunda lição, o texto termina dizendo, no versículo 3, dizendo assim, e de nenhum, olha que coisa terrível, que palavra pesada, né? E de nenhum modo escaparão. Escaparão. Não haverá meio de escape para os ímpios. Não haverá. Lá no Apocalipse diz que muitos procurarão a morte fugirão deles. Não tem como escapar. De maneira alguma o justo juiz terá por inocente o culpado. Não escapará. Naquele dia não adianta correr. E o texto está dizendo, de modo nenhum escaparão. Nos versículos 4 e 5, Paulo ressalta que esta triste realidade não será a nossa realidade. Não será a realidade para os crentes. Para estes, aquele dia, conforme eu disse, será dia de glória. Versículo 4 e versículo 5, olha aí, diz lá, mas vós, então no versículo 3 ele falou para os ímpios, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Então esse problema é para quem está nas trevas, não é para vocês. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então vocês não estão dormindo, vocês não estão descuidados. Então vocês não serão surpreendidos. Então a volta de Jesus não vai nos pegar de surpresa, nós estamos esperando ele voltar, e ele pode voltar agora. Então, diz lá no verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Então Paulo está deixando claro, que esse terrível dia do Senhor, não será terrível para nós. Agora observe o versículo 6 até o versículo 10, aí nós temos uma subseção aí, versículo 6 a 10, onde Paulo fala sobre como deve ser o comportamento dos crentes, até esse grande dia, até esse dia de glória para nós, e dia de ira para os ímpios. Então, daqui até lá, com essa convicção que eu tenho, que Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, qual tem que ser o meu comportamento, como eu tenho que me comportar? Eu posso ir para casa dormir e esperar esse dia? Não, absolutamente não. O que é que essa verdade muda na minha vida? Então nós vamos ver claramente aí, versículo 6, olhe comigo, diz assim o apóstolo Paulo, assim, ou seja, por causa disso, em virtude disso, assim pois, não durmamos como os demais. Observe bem, lá no versículo 13 do capítulo 4, ele vai dizer claramente lá, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Agora no versículo 6 ele diz, assim pois, não durmamos como os demais. Os demais quem? Os demais que não têm esperança, os ímpios, porque estão dormindo, mesmo a igreja pregando, mesmo a igreja chamando, muitos continuam dormindo, muitos continuam surdos, muitos continuam com o coração empedernidos, e não ouvem o chamado geral. Então ele diz claramente, isso não vai acontecer conosco, mas nem por isso nós podemos dormir. Então ele vai dizer, assim pois, não durmamos como os demais, ponto e vírgula, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha que coisa maravilhosa, né? Na realidade, Paulo aqui não está falando de dormir fisicamente. Na realidade, mais uma vez ele está usando aqui, fazendo uma analogia, usando uma metáfora. E nesse caso aqui, dormir aqui é sonolência espiritual, moral, é baixar a guarda, né? É não vigiar, é não prestar atenção.
Então nós não podemos agir dessa maneira, diz o apóstolo Paulo. Marcos capítulo 13, versos 36 e 37, próprio Jesus dá essa lição. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Então no contexto Jesus está dizendo, olha, de fato será como um ladrão, mas que ele não pegue vocês dormindo. Dormindo. E o que eu quero dizer, repetiu Jesus, vigiai. Vigiai. Ele disse, vigiai. Efésios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, ao contrário, nós precisamos vigiar e precisamos ser cada vez mais sóbrios, né? Então nós precisamos desse despertamento dia após dia, dessa sobriedade. Na realidade, quando ele fala que nós precisamos ser sóbrios, ele não está simplesmente falando aí da ausência de bebedeiras, né? Mas ele está falando realmente de nós podermos ficar com juízo perfeito, prestando atenção. Então o crente não pode ficar descuidado, não, precisamos estar atentos todos os momentos da nossa vida, porque o diabo, inimigo da nossa alma, anda em derredor, rugindo como leão, procurando uma brecha para atacar. Ele não está dormindo e nem brincando. Versículo 7, e aí Paulo explica, ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Na realidade, ele está usando essas metáforas aqui para deixar claro que normalmente dormir e beber são hábitos que geralmente se executam à noite, mas nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz, né? E portanto, nós temos aqui que não precisamos nem de interpretar essa palavra aqui figurativamente, não, nós precisamos viver como filhos da luz. Então o que se faz de dia é o nosso normal, tem que ser nossa maneira de viver. Então o crente é de fato uma carta aberta, ele é filho da luz, ele é filho do dia. Então nós não temos que fazer nada às escondidas, é isso que Paulo está dizendo, e é assim que nós temos que nos comportar até o dia da volta do Senhor Jesus, que pode ser hoje. Olha o verso 8 agora, ele diz, continua dizendo, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, porque normalmente se embebeda à noite, então isso não pertence a gente, não vos embriagueis com vinho, mas o texto diz, nós somos do dia, certo? Diz claramente, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. O que é a couraça? O apóstolo Paulo, ele já usou isso e vai usar isso em outros contextos, né? Lá escrevendo aos Efésios, vai falar de vestir essa vestimenta, e ele fala da couraça. A couraça é um colete de dois lados, então fé e amor, amor e fé, ou seja, a vida do crente precisa ser marcada pela fé e pelo amor. Nós somos a comunidade daqueles que creem, mas nós somos a comunidade daqueles que amam. Ou seja, de fato, o amor e a fé precisam estar cada vez mais presentes. Mas ele usa aí, conclui a sua trilogia, e a esperança da salvação. Ele diz lá, o capacete da salvação, né? Com o capacete, a esperança da salvação, como capacete, ou seja, na minha mente precisa estar sempre viva a verdade de que Jesus voltará. E aí nós teremos a salvação no seu estágio final, né? A glorificação dos santos. Então isso não pode sair da nossa mente nem um minuto. É o nosso capacete, a nossa proteção aqui. Porque se sair, o diabo vai semear dúvidas e, portanto, ansiedade, e vai te levar à apostasia. Com certeza, com certeza. A esperança da salvação
é aquela expectativa correta de ser libertado da ira final, que vai aparecer aí no versículo 10. Essa ira não vai nos alcançar. Essa é a minha esperança, essa é a minha convicção, essa é a minha certeza. Então aquele dia, para mim, não será dia de choro, não será dia de lágrimas, não será dia de terror, não será dia de terríveis coisas, não. Será o dia glorioso da minha salvação eterna. O motivo dessa esperança, a razão dessa esperança, isso que vai se transformar no meu capacete. Observe aí, no versículo 9 e no versículo 10. Olha como o apóstolo Paulo é didático, pedagógico. O motivo, está aí, é porque Deus não nos destinou para ira. Não nos destinou para esse dia. Ponha isso no seu coração. Isso vai transformar a sua vida. E qual foi o propósito? Alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, e que ressuscitou, e que voltará. Por isso, quer vigiemos, quer durmamos, é a mesma coisa que ele vai usar lá em Romanos, né? Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele diz lá em Romanos capítulo 14, e se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, com essa convicção de que não fomos destinados para a ira, e sim para a salvação, com essa convicção, quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Nesse contexto, dormir aqui já é morrer, né? Independente se estivermos vivos ou mortos, nós permaneceremos unidos a Cristo Jesus. Na sessão anterior, Paulo deu aquela garantia para os crentes, que nem a morte poderia separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eles podiam confiar, nem a morte poderia separá-los. Paulo então conclui dizendo: agora que vocês estão conscientes, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: é isso que consola o nosso coração. O que consola o nosso coração é saber que Jesus vai voltar, e pode voltar agora. Então a nossa preocupação não é com os tempos, com o tempo, cronos, dia, mês, ano. Nossa preocupação não é com as épocas, kairos, não, sinais, não. Nossa preocupação é viver conforme Deus se agrada, vigiando, testemunhando do Senhor, crescendo, transbordando em santidade, obediência e serviço. Se Jesus pode voltar agora, Jesus vai voltar, e se Ele pode voltar agora, nós precisamos andar mais rápido. Ainda há muitas terras a serem conquistadas, nós temos que andar mais rápido. Então, se você tem essa convicção, você vai ser mais eficaz, você vai falar mais, vai avisar mais, vai tomar providência de avisar logo os seus parentes mais rápido, vai tomar providência de evangelizar seus vizinhos mais rápido, porque Ele pode voltar e voltar agora. Então, essa certeza da iminência da volta do Senhor Jesus fortalece o nosso testemunho, acrescenta urgência à nossa obra. Essa obra é santa, essa obra é urgente. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça ao Senhor para colocar no seu coração essa certeza, que você possa estar vestido da couraça da fé e do amor, e com o capacete da esperança da salvação,
você possa ter essa convicção de que Jesus voltará e pode voltar a qualquer momento. E daqui até a volta do Senhor Jesus, nós precisamos vigiar. Não podemos dormir como os demais. Não podemos nos embriagar como os demais. Não. Nós precisamos estar sóbrios, vigilantes, apostos. E aí sim nós podemos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus.